mais relevantes envolvendo a ação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela é o petróleo. O próprio presidente americano Donald Trump falou sobre o interesse durante um pronunciamento. Mas por que o petróleo da Venezuela é tão estratégico para os Estados Unidos? Uma das respostas está na disputa geopolítica, mas quem vai explicar mais detalhes para a gente é o especialista em finanças, orçamento e mercado internacional, Beni Fard. Oi, Beni, muito boa tarde, muito bem-vindo aqui ao Contexto Metrópolis. Já agradeço a gentileza de conversar conosco. Obrigado, Neila, obrigado a todos que nos acompanham. Beni, o próprio Donald Trump afirmou, deixou claro sobre a importância do petróleo venezuelano para os Estados Unidos. Já sabemos que o petróleo venezuelano não é um petróleo tão rico, tão limpo, tão refinado, mas a maior, o maior lugar que tem a maior jazida de petróleo do mundo está aqui na Venezuela. Então, qual é o maior propósito hoje de Donald Trump com esse petróleo venezuelano? É limpar esse petróleo, é refinar esse petróleo, é vender esse petróleo ou é refinar para usar de fato dentro dos Estados Unidos? Qual é o propósito inicial, principal? Perfeito, Neila. Eu acredito que é importante dar um passo antes e tentar entender o porquê desse movimento geopolítico agora, nesse momento. Se nós recapitularmos os últimos 35 anos pós-Guerra Fria, a gente deixou de ter dois grandes polos de dominância global. Então, a ordem multipolar, Estados Unidos e União Soviética, deixou de existir e passou a ser unipolar. Esse movimento unipolar influenciou muito a globalização. Então, nós passamos a ter, após o fim da União Soviética, uma hegemonia americana, a expansão do livre comércio, o fortalecimento do multilateralismo, isso na década de 90, com o surgimento de vários fóruns de discussão internacionais, fortalecimento de fóruns internacionais. A União Europeia surge com uma integração profunda na década de 90, o NAFTA é estabelecido, o Mercosul é estabelecido, então tudo concomitantemente vai evoluindo no mundo após a Guerra Fria, de tal forma em que o multilateralismo passa a ser um instrumento de facilitação de transações globais. Então, em um mundo mais previsível, a gente passou a ter mais integração com menos custo de capital. Isso influenciou, inclusive, o fortalecimento da China ao longo dessa década e meia anterior, e nos anos 2000, com a abundância da China de fornecimento de bens de consumo, de industrialização, a gente passa a ter o paradoxo da globalização. A globalização ela venceu economicamente, mas ela começou a falhar socialmente. Então, a gente começa a perceber bens mais baratos, inflação mais baixa, o custo de capital mais baixo, um super ciclo de commodities que o Brasil surfou, inclusive, no início dos anos 2000, mas a gente começa a ter a descentralização da estrutura industrial, principalmente fortalecendo a China e outros movimentos de enfraquecimento do multilateralismo de forma gradativa, que fez com que houvesse redução de preços, mas aumentou fraturas sociais. E aí a crise de 2008, a crise norte-americana, ela fez com que houvesse uma chamada de atenção, um despertar dos mercados globais que buscavam instrumentos de autorregulação. O colapso financeiro norte-americano fez com que houvesse uma explosão da dívida pública, desconfiança de instituições, o multilateralismo passando a ser gradativamente mais orientado para o G20, que era um grupo mais restrito. Então, o Estado ele volta, mas sem um consenso global. E aí, a partir de 2010, a gente começa a ter uma fragmentação geoeconômica. A economia passa a ser, a partir de 2010, instrumento de poder. E quando a gente passa da eficiência para o alinhamento político, a gente começa a romper o multilateralismo. Por que eu estou falando tudo isso, Neila? Porque a gente passou a ter, especialmente nessa década, com a pandemia,
um momento chave. O mundo entrou na era da segurança energética, alimentar, e nós passamos a ter uma fragilidade nas cadeias globais. Tudo aquilo que era estável, tudo aquilo que era seguro, a Ásia como a grande fábrica do mundo, deixou de ser uma realidade. E nós passamos por um movimento acelerado de reindustrialização estratégica dos países, guerras e sanções fragmentando essas reservas estratégicas, a discussão de fronteiras amigas, fronteiras próximas, friendshoring e nearshoring, muito latentes, e a inflação estrutural disparando no mundo. O custo do capital voltou a ser ascendente após a pandemia, mas num movimento de quase 20 anos de corrosão gradativa do multilateralismo. E a ONU e outros instrumentos multilaterais acabaram perdendo a sua força de forma gradativa por uma série de razões. A ONU, por exemplo, através do seu Conselho de Segurança, pelo próprio instrumento de vetos. Então, quando algo não interessava a um lado, Estados Unidos, os Estados Unidos vetam. E assim está acontecendo agora, China e Rússia criticando fortemente a ação norte-americana, possivelmente haverá vetos. E esse consenso de vetos gera lentidão de ações. Então, essa dificuldade de resposta a grandes crises, essas coalizões menores surgindo, os blocos informais, menos mundo universal, mais transacional, fazem com que o multilateralismo se enfraqueça, não decidindo mais. E a gente está vivendo agora uma nova fase do globalismo, da globalização. Ela está mudando de forma, fazendo com que a economia e a geopolítica se tornem inseparáveis. Os interesses das grandes potências, e os Estados Unidos é a liderança maior das grandes potências, e começa a se tornar a blocos, aliados e prioridades. Então, eu acredito que o movimento começado por Hugo Chávez, falando objetivamente de Venezuela, em 1999, quando ele tomou posse, quando então presidente ainda, fez surgir ao longo de 2 décadas e meia, através do instrumento central que foi o Petrocaribe, um financiamento, um distanciamento do hemisfério ocidental e um financiamento forte a desafetos dos norte-americanos, dentre os quais Cuba, Nicarágua, que receberam petróleo subsidiado, prazos longos para pagamento, serviços políticos e de segurança, mas não só isso. A Venezuela influenciou diretamente o xadrez geopolítico global, apoiando e estabelecendo alianças estratégicas com China, Rússia, Irã, Síria, tudo num movimento para driblar sanções. Lembrando que praticamente todas essas nações estão sancionadas por Estados Unidos e Europa. Então, o apoio diplomático, bem entre aspas, dessas nações sancionadas à Venezuela, fez com que ela se mantivesse estanque ao longo dos últimos 25 anos. Mas o Petrocaribe se enfraqueceu e a crise interna venezuelana e o colapso fiscal, a dívida da Venezuela com países diversos, fez com que ela fechasse literalmente suas fronteiras econômicas. Há uma estimativa que a Venezuela tem dívidas não pagas em algo como 170 bilhões de dólares com nações, com iniciativa privada. Então, há um interesse em que a Venezuela se abra, mas se abra para um movimento do hemisfério ocidental de americanização que Donald Trump está liderando com muito enfoque. Então, o petróleo venezuelano, ele entra nesse xadrez geopolítico como um dos ingredientes. Mas eu diria, Neila, aqui para fazer um complemento, que ele talvez não seja o mais contundente. Os Estados Unidos, aqui para finalizar, os Estados Unidos, ao longo das últimas décadas, foram capazes de desenvolver tecnologia para a extração do petróleo do xisto. E os Estados Unidos, o território americano, é bastante abundante em xisto. E o xisto é um provedor de um grau muito alto de autonomia energética petrolífera para os Estados Unidos. Ela continua, assim, importando petróleo, ela continua, assim, trazendo petróleo de diversas nações, mas se nós fizermos um paralelo desse histórico que aconteceu no pós-Guerra Fria até agora, nós passamos por incursões militares norte-americanas movidas pelo petróleo,
E a partir de meados de 2015, quando os norte-americanos estabelecem esse processo de extração petrolífera com reservas próprias e uma menor dependência de reservas externas, o petróleo passa a ser um dos ingredientes, mas um tabuleiro muito mais complexo geopolítico de preservação da dominância norte-americana sobre as Américas. Muito se fala da doutrina Monroe, mas nós precisamos entender que o mundo deixou de ser aquele mundo da década de 90 que eu vivi, do multilateralismo a pleno vapor, das potências se rearranjando de forma a fazer com que a globalização tivesse uma dominância produtiva, de certa forma, para reduzir a inflação, reduzir o custo de capital, e isso, de certa forma, Neila, está deixando de forma gradativa de existir. Muito bem, deixa eu incluir o Felipe Monteiro na nossa conversa. Felipe, sua pergunta, por favor, para o Beni. Boa tarde, Beni. Eu queria saber a sua opinião sobre o reflexo econômico, né, da invasão dos Estados Unidos na Venezuela, por conta do petróleo, né? Se isso vai surtir algum efeito, por exemplo, na China, né? Tendo em vista que 80% do petróleo produzido pela Venezuela ia para a China. Cuba, igualmente, né? Cuba, se não me engano, todo o petróleo que Cuba consumia ia sair da Venezuela, né? Você vê, por exemplo, podemos ter uma crise econômica por conta disso, né? E você vê, por exemplo, que se aumentar a produção do petróleo com a entrada dos Estados Unidos, podemos ter um reflexo no preço do petróleo global, mesmo a OPEP conseguindo, de certa forma, manusear a produção do petróleo entre eles? Excelente pergunta. Partindo do início do reflexo dessa captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, da intervenção direta, eu, particularmente, acreditava que haveria uma turbulência de mercado maior. Eu tenho acompanhado os números dos mercados, não só Brasil, bolsa, dólar, metais, mas também dos principais atores latino-americanos, aí consideradas as proeminentes, né? Argentina, Chile, Colômbia. A gente tem visto, além da própria Venezuela, a gente tem visto pouca volatilidade, ou seja, a influência da intervenção geopolítica norte-americana na Venezuela ainda não fez preço. Agora, uma vez que os norte-americanos passam a ter uma influência maior sobre a capacidade venezuelana de escoar sua produção para os seus aliados, para suas alianças, dentre elas Cuba, Nicarágua e, naturalmente, outros países do Oriente, a gente começa a detectar sinais de que o movimento de Donald Trump, de novo, usando novamente a expressão xadrez geopolítico, de segregar posições, especialmente chinesas e russas, na América Latina e América Central. Então, de certa forma, sim, eu concordo que a médio prazo, a curto médio prazo, a falta dos recursos financeiros oriundos do petróleo exportado da Venezuela para Nicarágua e Cuba, e de remessa de recursos de forma na zona cinzenta do mercado internacional financeiro, pode sim trazer efeitos colaterais para os dois regimes. Donald Trump, salvo engano, ontem anunciou que Cuba é a próxima a cair. Foi, novamente, um anúncio como dentre os vários que Donald Trump faz, mas é uma leitura geopolítica de que, uma vez reduzindo o acesso a recursos financeiros oriundos de petróleo ou não, ele enfraquece o regime cubano. Eventualmente, o regime de Nicarágua também possa sofrer algum impacto, mas indo ao teu ponto sobre a questão chinesa, tenho minhas dúvidas se China sofrerá impactos de curto, médio prazo com essa mudança no tabuleiro petrolífero. Aqui é importante fazer uma ressalva: ao longo dos últimos 25 anos, praticamente, pós Hugo Chávez, e com a inclusão de sanções norte-americanas, etc., europeias, a indústria petrolífera venezuelana se deteriorou muito em termos de infraestrutura, cadeia logística, escoamento. Então, a sua produção, que poderia ser de dezenas de milhões de barris por dia, não passa ali da casa de 1
2 milhões de barris por dia, se é que alcança esse número. E haveria um esforço descomunal para aumentar a curto prazo essa produção venezuelana de petróleo para exportação no curtíssimo prazo. E aqui eu já faço o gancho para trazer a análise de que no curto prazo uma abertura total da Venezuela ao mercado internacional faria pouca diferença para a majoração do preço do petróleo. Minha opinião, uma maior oferta de petróleo no cenário que nós vivemos, e a gente vive o paradoxo da abundância de petróleo vis-à-vis a conflitos geopolíticos que deveriam influenciar o preço do barril do petróleo e não estão influenciando, a gente teria uma queda no preço do petróleo se a Venezuela se abrisse instantaneamente. Ela não vai, possivelmente não vai se abrir. A gente tem a vice-presidente que tomou posse ontem com um pulso um pouco mais firme, impedindo a entrada de jornalistas e de manifestações livres, como há de ser em todo o regime ditatorial. Mas o que eu quero trazer aqui é que, possivelmente, nos próximos meses, a gente ainda não deverá perceber o impacto de volatilidade oriundo de recursos de petróleo da Venezuela sendo disponibilizados no mercado global, de tal forma que pressione o preço mesmo para baixo. Pode ser que demore um tempo para que haja uma oscilação. Eu acredito, aqui para concluir, que, novamente, o petróleo é um dos ingredientes, ele é um ingrediente estratégico dessa complexa mexida de peças de tabuleiro. Existem outros, reservas de ouro são extremamente abundantes na Venezuela, metais de todas as sortes, terras raras. Então a gente tem o posicionamento estratégico da Venezuela no Mar do Caribe, que faz com que a presença militar seja muito contundente de qualquer uma das nações multipolares que nós decidamos ter ali como liderança. Imagine uma China posicionada como uma potência nuclear na Venezuela, com os olhos apontados, ou enfim, suas armas apontadas para os Estados Unidos. É tudo que os Estados Unidos não querem, assim como John Kennedy não queria a crise dos mísseis de Cuba lá na década de 60 e graças a Deus não houve nada naquela década, senão o mundo possivelmente seria outro. Então, uma reestruturação, um rearranjo da hegemonia norte-americana no hemisfério ocidental faz parte desse novo momento de globalização, de geopolítica, de fortalecimento da China enquanto grande potência mundial que nós vivenciamos, e as decisões de enlace dessas nações que estão um pouco mais distantes no hemisfério ocidental podem fazer preço político, econômico, uma vez que decisões eventualmente erradas podem trazer consequências para o povo dessas nações que já sofrem há muito tempo, como é o caso da Venezuela, com sanções internacionais que fazem com que haja uma verdadeira diáspora. Se nós observarmos aqui também, para concluir, algo como 3 milhões de venezuelanos migraram para a Colômbia nos últimos anos, quase 1.800.000 pessoas migraram para o Peru, Brasil, Estados Unidos, Espanha estão nessa lista de mais de 700.000 venezuelanos migrando em massa. Então, a gente tem o sofrimento das pessoas que estão vivenciando essa decisão do governo venezuelano de se alinhar mais ao Oriente e menos ao Ocidente, e é exatamente nessa peça do tabuleiro que Donald Trump está buscando mexer. Beni, queria muito te agradecer pelas explicações, pela análise aqui para a gente. É importante falarmos de petróleo porque é o ouro, né? O ouro claríssimo que Donald Trump deixou claro qual é o objetivo dele na Venezuela. Agradeço mais uma vez a participação conosco aqui no Metrópolis e te espero numa próxima. Obrigado, boa tarde a vocês.